mercado tem uma agenda diferente do mundo acadêmico. A sensação de que existe um gap entre esses dois ambientes é comum a muita gente. O desafio é aproximar a academia do mercado. E é disso que a gente vai tratar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para essa conversa de hoje, eu tenho a satisfação de receber dois convidados aqui. Deixa eu começar apresentando o convidado que vem de fora da Robert Half. Carlos Neto teve uma grande carreira nas áreas de RH, em banco, inclusive, e depois migrou para o mundo acadêmico. Está hoje como professor do Mackenzie, compartilhando o seu conhecimento duplo, conhecimento prático e conhecimento teórico. Professor Carlos Neto, ou simplesmente Neto, grande prazer receber você aqui no podcast. Obrigado por aceitar o convite para o papo de hoje. Olá, Cássio, Leonardo, nossos ouvintes, participantes, um prazer grande, uma alegria estar aqui com vocês, conversando sobre um tema tão importante, né, que é essa relação das universidades com as empresas e como é que a gente pode progredir, transformar e ser melhor. É isso aí. E para bater esse papo, a gente tem aqui pelo lado da Robert Half o nosso Branch Manager, Leonardo Berto, ou simplesmente Léo. Tudo bem, Léo? Tudo bom, Cássio? Professor Carlos, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E reforçando as palavras do professor na abertura, um tema super relevante e importante, a integração entre mundo acadêmico e mundo corporativo. Bom, vocês dois já tocaram no tema, então eu vou começar por aí. Tem um preconceito mútuo entre academia e mercado. Isso gera uma distância entre esses dois ambientes. Eu queria começar com uma pergunta que eu acho que não é tão simples de responder. Por que, na opinião de vocês, isso acontece? Bom, eu vou começar e entendo que não há um lado certo, um lado errado, um lado que tem razão e outro lado que não tem razão, enfim. É dialético mesmo, ou seja, é algo que você, por vezes, não conhece. Tem isso. Eu entendo que quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala de uma pós estrito sensu, muitas vezes isso se torna um horizonte nebuloso para as empresas. E, ao mesmo tempo, as universidades, elas se sentem, digamos assim, elas se fecham numa bolha, né? A gente percebe que há um movimento também de não se abrir para as empresas, um receio de uma perda de autonomia, de uma influência que pode afetar negativamente em resultar, em pesquisas, em estudos, no direcionamento de focos de estudos. Então, eu entendo que há assim uma distância entre esses dois universos e a sociedade sofre com isso, porque é preciso ter essa vivência prática das empresas, né, do dia a dia, do atendimento ao cliente, da construção de um melhor resultado, do papel social das empresas, né, e elas, ao mesmo tempo, são carentes, por vezes, de método, de pesquisa mais avançada, né, que as universidades elas desenvolvem, elas realizam também, né? E as universidades também não podem se distanciar desse dia a dia da sociedade, do mercado, da construção de riqueza. Então, eu vejo que há um desconhecido que precisa ser superado e também uma perda, no caso das universidades, de autonomia. É por isso que aqui no Mackenzie a gente vem trazendo esse tema com muita atenção e realizando parcerias desde o início na graduação. Eu acho que o ponto que eu gostaria de trazer é um pouco sobre a importância do diálogo entre os dois segmentos, né? Se a gente fizer uma análise, acaba que esse movimento é muito parecido com a forma como outros grupos se organizam e mesmo a realidade dentro das empresas. Se a gente olha a evolução da forma como o ambiente corporativo é gerido nos dias atuais, você traz
um pouco mais para o passado, as estruturas organizacionais elas eram extremamente departamentalizadas e verticais, né? Então você tinha uma área contábil que não conversava com a área logística, que não conversava com finanças, que não conversava com o fiscal. Quando todo integrado, as coisas fluem de uma maneira um pouco natural. A evolução dos mercados, a busca por um diferencial competitivo, de mais agilidade nas informações, de mais agilidade nas entregas, fez com que, de uma forma natural, essas estruturas se tornassem mais integradas e com uma comunicação melhor. Então, se a gente fizer um paralelo e colocar a mesma perspectiva numa análise entre segmentos, se a gente usar essa mesma lógica, é como dois grandes departamentos, o acadêmico, técnico, de base de conhecimento e o departamento da execução. Então, o pessoal do planejamento e o pessoal da entrega. Se a gente observar dessa forma, a gente começa a entender que existe um universo, uma avenida de crescimento muito grande, pensando no desenvolvimento empresa-escola, indústria, faculdade, o mundo corporativo e acadêmico, como uma maneira de facilitar a geração de conhecimento, facilitar a preparação do profissional e, naturalmente, melhorar as capacidades e a oferta de serviço de ambos os ambientes, né, o acadêmico e o corporativo. Perfeito. Eu acho que são duas visões complementares aí. E aí eu queria trazer para a mesa aqui um levantamento feito há alguns anos que mostra que o mercado lida bem com pós e com MBA, mas nem tanto com mestrado e doutorado. E por que eu estou dizendo isso? Até deixei o link na descrição aqui do podcast para esse estudo, mas ele mostra que 68% dos executivos brasileiros possuem um MBA, mas só 9% têm mestrado ou doutorado. Como as pessoas falarem nas empresas que o MBA ajuda na carreira por ser mais focado em negócios e que o mestrado e doutorado servem mais para quem quer dar aula. Essa percepção está correta? Mestrado e doutorado são mais orientados mesmo para o mundo acadêmico ou de um jeito pragmático, Neto, você que teve nos dois lados, qual a contribuição que o mestrado e doutorado dão e que deveriam ser percebidas pela empresa? Bom, no início eu falei sobre esse distanciamento que existe, essa bolha, esse preconceito, mas eu quero dizer que há luz, ou seja, que há caminhos bem interessantes. Há empresas que financiam mestrados e doutorados, além de uma pós-graduação lato sensu, ou seja, tem empresas que têm visão, eu sou fruto disso, né? Eu trabalhei durante mais de 30 anos no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil tem programas de mestrado e doutorado para os seus profissionais. Então, você, além de se candidatar a um programa na universidade, de um mestrado ou doutorado, o Banco do Brasil ele abre esse programa para os seus colaboradores, para os seus funcionários, eles se inscrevem e, se a linha de pesquisa for de interesse estratégico da empresa, você passa 2, 3 anos focado no desenvolvimento da sua pesquisa e tem como, digamos, missão aplicar a pesquisa na empresa, a partir da estratégia da organização. Isso é muito importante, isso é um bom exemplo, porque eu me lembro que eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro na década de 90, ali na passagem, né? 99, 2000, e o meu estudo foi sobre a comunicação na internet. Ainda era muito incipiente, ou seja, o banco via a internet apenas como transação bancária, não como conteúdo. Então, se você vai investir, você precisa ter uma informação de qualidade sobre como investir. Se você lida com agronegócio, você precisa ter uma informação de qualidade também sobre os produtos, as soluções para o agronegócio. Então, a minha dissertação, minha pesquisa foi como ingressar nesse mundo com conteúdo de qualidade para uma melhor decisão do cliente, uma melhor interação entre empresa e cliente. Eu me interessava pelo tema, o banco, a universidade, né, aprovou meu projeto de pesquisa, o banco entendeu que esse era um assunto estratégico, isso mudou a minha vida profissional. Isso foi fundamental para o meu desenvolvimento. E 2 anos depois, estávamos reformatando o projeto do Banco do Brasil
na internet. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é também de empresas que, como a Apple, enfim, que financiam laboratórios dentro das universidades. Ou seja, a própria Apple Academy, quer dizer, são laboratórios da Apple dentro das universidades, o Mackenzie tem esses laboratórios, outras universidades têm também, e os alunos têm equipamentos de última geração, desenvolvem projetos que a própria Apple depois pode utilizar, e aí a gente tem a Apple TV, por exemplo, então você tem a necessidade de desenvolver aplicativos para a Apple TV, para essa plataforma, e os laboratórios eles servem a isso. Então, são exemplos assim que mostram que tem havido entrosamento, esse entrosamento ele é relevante, e o próprio mestrado executivo, que tem mais flexibilidade de horário. E aí, respondendo à tua questão, Cássio, se você tem um doutorado ou um mestrado que você precisa conciliar com o tempo da empresa, o mestrado executivo tem sido a condição, com aulas no final de semana, às vezes às sextas, ou seja, com maior flexibilidade para conciliar os interesses da empresa e também o desenvolvimento da parte do conteúdo e da pesquisa acadêmica. Então, eu vejo que há sim pontes e é possível ampliar esses canais para que haja esse necessário entrosamento entre as empresas e a universidade. Léo, você está do outro lado, né? Você conversa com os candidatos, você entrevista, você entende o que as empresas buscam. Essa resposta do Neto é muito convincente, porque o caldo que eu tiro aqui é, conhecimento não é demais, nunca é demais, né? Ainda mais um conhecimento estruturado como esse. Agora, no seu dia a dia, como é que você percebe as empresas lidando com essa questão? Olha, Cássio, acho que são dois fatores aqui que eu acho que são bem importantes. Culturalmente, as empresas enxergam na pós-graduação, no MBA, um caminho de profundidade técnica, só que de uma maneira um pouco mais generalizada. Valoriza-se muito o networking, que é construído pelas atividades em grupo, valoriza-se muito a multidisciplinaridade num programa de MBA ou de pós-graduação, e a forma como ele, normalmente, ele busca ser construído pensando muito no ambiente empresarial, corporativo, nos desafios do mercado, nas relações de consumo de uma maneira geral. Esse é um ponto. O que não significa que 100% do tempo isso é verdadeiro, porque vai depender muito da dedicação do aluno também para extrair o melhor desses programas. Obviamente, a qualidade das turmas, a forma como a pessoa se entrega durante a jornada dela, a experiência dela de ensino. Mas eu acho que é uma questão cultural relevante de ser discutida, porque, como o professor Carlos trouxe os exemplos, existem grupos que valorizam de uma maneira bastante forte, investem, buscam incentivar a educação de uma maneira geral, e aí você tem os programas de mestrado, de doutorado, de pesquisa, e faz muito sentido se a gente observar, principalmente que hoje nós estamos conversando num período aí que discute já o início de um período pós-pandemia, né? Nesse momento que a gente está conversando, a gente já vê a vacinação super avançada, a gente vê todas as medidas sendo flexibilizadas, mas a gente ainda vê as empresas conversando muito sobre reestruturação, revisão dos seus modelos de negócio, as empresas buscando se diferenciar e trazer uma competitividade maior para os seus negócios, e em geral esses projetos eles passam diretamente pela qualidade dos seus processos. A forma como eu desenvolvo uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento para um novo produto, ou a forma como eu estou fazendo o planejamento de um novo negócio, isso tudo passa por pesquisa. Então, a gente vê que o que um programa de mestrado, doutorado, ou simplesmente a educação continuada oferece, está diretamente relacionado a uma das principais demandas das empresas. Então, eu vejo como algo que precisa ser trabalhado do ponto de vista cultural também. Então, volto para a questão da importância do diálogo. Quais são as competências que a gente pode tirar de cada um desses programas? Porque são diferentes entre si, mas tem um objetivo final que é levar a qualificação e aumentar
o leque de oportunidades ou de conhecimento desses candidatos. Então, é a analogia que a gente ouve bastante da caixinha de ferramentas, né? Eu posso ser altamente especializado e eu sei usar a chave inglesa como ninguém, mas pode ser que eu me depare com um problema que eu preciso de um alicate de pressão. Falando bastante em cultura, eu vou ampliar um pouquinho isso. Eu sei que você está falando de cultura organizacional, mas eu queria ampliar para a cultura do país, né? Não sei se dá para falar em cultura corporativa de um país, mas isso é um fenômeno exclusivo nosso. Sei que vocês não são experts no tema internacionalmente, mas qual é a percepção de vocês? Isso é uma característica só do Brasil, só da América Latina? Isso que eu estou falando é esse gap, né? Esse gap só existe aqui, ou esse gap academia-mercado existe também em outros países europeus, Estados Unidos e por aí vai? Bom, eu tive a chance de estudar em instituições de ensino nos Estados Unidos e na Europa, assim, e eu vejo uma diferença. Por quê? Porque nos Estados Unidos a relação empresa-universidade é muito mais estreita, ela é muito mais próxima em relação a cátedras, em relação ao investimento, em relação ao alumni, ou seja, pessoas que se formaram e dirigem, são executivos de empresa e mantêm um vínculo com a universidade. Aqui esse processo no Brasil ele ainda é muito incipiente, sabe? E aí a gente percebe que a universidade ela é muito rica em elementos que a empresa ela precisa, ela necessita. Primeiro é você ter método para fazer as coisas. Quantas vezes, e aí a experiência de vocês ou dos ouvintes aqui que estão acompanhando, falta método para as coisas. E aí você tem retrabalho, você tem processos que são equivocados, você tem desperdício de recursos. Então, a universidade é um manancial para capacitar o profissional na construção de métodos. Outra coisa é ter os conceitos claros. Hoje em dia a gente fala de liderança, mas está lastreado em que conceito? Será que é razoável confundir gestor com líder? Quantas vezes nas organizações, eu sou da área de RH, você faz encontro de gerentes, você começa, meus líderes, aqui temos todos os líderes da nossa empresa. Bom, quem disse que ao assumir um cargo a pessoa vai ser automaticamente um líder? Tem os chefes, falando né? Aqui de conceito. Líder é aquele que a equipe vê valor e você delega poder àquela pessoa porque faz sentido, ela tem repertório. Mas o que eu estou dizendo aqui é uma questão conceitual, e as empresas erram e criam uma ilusão para alguém que precisa conquistar o espaço de liderança, e não simplesmente assumir um cargo e achar que já é líder apenas por isso, né? Então, eu estou trazendo aqui conceitos que a gente discute nas universidades, que a gente aprende nas universidades, e evita que as empresas cometam um erro que é muito que pode impactar muito o resultado, a construção de valor. E, por último, a questão da organização de ideias, é você poder construir hipóteses, é você testar essas hipóteses, é você saber que quando você defende algo, quando você constrói um repertório numa diretoria executiva, numa reunião, você precisa estar lastreado em pesquisa, você precisa estar lastreado em dados, numa boa condição de interpretar esses dados. Então, a universidade pode oferecer muito para as empresas, e nem todas estão ainda cientes disso, quando você vai mapear competências, quando você vai definir, como o Leonardo falou, o perfil de profissionais que você deseja, que você quer. E, por outro lado, eu não quero me alongar muito, mas tem muito executivo bom, com uma condição pedagógica, com uma vivência, e que deveria estar nas universidades. Executivos que estão fazendo falta nas universidades. E, por vezes, eles não podem dar aula, né, porque não tem um mestrado estricto sensu, um doutorado, enfim. Eu sei que há requisitos, né, de conceituação, de avaliação das universidades, mas mesmo nos MBAs, mesmo nas pós-graduações lato sensu, eu entendo que as universidades, as instituições de ensino, deveriam dar mais condição para esses executivos que têm uma vivência que é muito importante no meio universitário, no meio acadêmico. Eu acho que esse entrosamento passa pela necessidade das empresas investirem mais naquilo que a universidade pode oferecer, como os exemplos que eu dei, e nas universidades em serem mais flexíveis, para que esses executivos tragam as suas vivências
para dentro das universidades. As startups nascem com uma mentalidade bem diferente em diversos aspectos. E elas, de certa forma, puxaram também as empresas tradicionais, mais antigas no mercado, a trabalhar como elas. Vou dar um exemplo aqui no aspecto operacional, que é o método Agile, o Agile Marketing, ou Agile simplesmente, que as empresas usam e já não tem tanto aquela coisa da hierarquia, o chefe manda, comanda a agenda de todo mundo, não. Coloca lá um time, vocês se viram aí e me entregam isso depois de um determinado período chamado de sprint, e esse é só um dos exemplos. As startups, especialmente edtechs, têm alguma contribuição para dar nesse sentido da solução? Cássio, maravilhoso esse ponto, porque aqui na Universidade Mackenzie nós temos buscado parcerias com edtechs. Nós entendemos que temos muito a aprender com elas e elas também têm muito a aprender com a gente. E a nossa vivência, a nossa experiência na construção dessas parcerias, na oferta de cursos, inicialmente cursos de extensão, cursos de curta duração, tem mostrado isso. Por quê? Há uma carência dessas edtechs de metodologia, né, de um arcabouço também, de professor pesquisador, que por vezes faz falta. Por outro lado, eles têm uma relação com o mercado, uma agilidade na construção de soluções, no desenvolvimento também de conteúdos e na interação desses conteúdos, que é muito interessante também para a universidade. Então, eu entendo que as edtechs, elas podem ser bons elos de conexão entre empresas e universidades mais tradicionais. No caso aqui nosso, nós temos trabalhado e investido muito nisso. Agora, quero dar um outro exemplo, a partir do que o Leonardo falou, que é o seguinte: nós estamos oferecendo cursos de tecnólogos na área de análise de sistemas e ciência de dados, que, na verdade, é uma carência no Brasil de profissionais nessas áreas. Então, estruturamos um polo lá em Paraisópolis, né, em fase de estruturação, com o Gilson Rodrigues, com a comunidade de Paraisópolis, porque tem muitos jovens lá que são autodidatas, programam, têm trabalhos incríveis, falta ainda o arcabouço acadêmico, falta o preparo, enfim. Então, nós estamos construindo esse modelo com a necessária parceria de empresas. Imagina o que é a empresa poder investir, gerando uma bolsa para um jovem, numa comunidade como Paraisópolis. Eu estou falando aqui de R$200 por mês, né? Para que esse jovem realize o seu curso e, ao mesmo tempo, a empresa possa buscar uma mão de obra mais qualificada. Ou seja, todo mundo ganha, a comunidade ganha, esse jovem ganha, a empresa também, porque ela carece dessa mão de obra. Eu estou falando de fintechs, que nós temos conversado, que nós temos procurado, porque elas precisam do conhecimento, elas precisam de uma mão de obra qualificada, elas estão crescendo, essa é uma área que você sabe bem, está em crescimento, e nós buscamos fazer essa conexão. Então, eu creio que é possível, desde cedo, e eu estou trabalhando aqui curso de graduação, de tecnólogo, fazer essa união, onde a empresa entra investindo, a universidade entra também com seu conhecimento, estruturando a parte de ensino-aprendizagem, e o jovem com interesse de estudar, de se desenvolver. Então, eu vejo que isso é muito importante. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, para quem já tem um mestrado de estrito sensu, um doutorado, eu vou mudar de chave aqui, mas é muito importante a nossa atitude dentro das empresas. Porque o currículo acadêmico não pode estimular, né, uma intimidação dentro da organização. Não é porque você tem um mestrado, não é porque você tem um doutorado, que você pode entrar usando isso como escudo para intimidar um executivo que tem uma vivência, que tem uma prática, e você usa a tua titulação para intimidar. Isso gera bloqueio, isso gera barreira. A pessoa que é sábia, ela utiliza, sim, a sua formação, mas para uma vivência prática muito importante. Eu vou citar um exemplo aqui, que para mim é muito rico, muito poderoso, inclusive dentro das empresas. Na minha formação, eu aprendi a ter método para fazer as coisas. E é fundamental integrar dentro das organizações, juntar as partes. Aqui na nossa universidade, eu exerço função executiva, ou seja, eu respondo pela área de educação digital, mas eu também dou aula.
Então, eu tenho contato com o aluno, eu sei quando a plataforma está funcionando, quando ele é mais receptivo ao conteúdo, quando ele não é. Ou seja, eu tomo a decisão executiva, mas, ao mesmo tempo, eu estou na linha de frente, atuando diretamente na razão de ser da universidade. Eu me lembro que quando, no Banco do Brasil, eu fiz um convite ao presidente do banco, Paulo Caffarelli, para que cada diretor passasse uma semana trabalhando numa agência bancária, atendendo cliente, alimentando um terminal de autoatendimento, conhecendo os processos dentro da empresa, mas ele não ia poder escolher a agência que ele iria. Nós pegamos uma caixa com 5.000 prefixos de agência e cada um tirou. Eu fui para Cuiabá, o outro foi para uma agência na região amazônica, o outro foi ali para uma agência no interior de São Paulo, e a gente viveu uma semana da realidade, do que é o dia a dia na linha de frente. Então, por vezes, nós decidimos coisas em nível executivo totalmente distante da realidade, do que acontecia de fato. Mas não adianta você fazer uma ação dessa importante sem ter método. Ou seja, cada diretor que foi precisava olhar 3 processos críticos da área que ele comandava. Ao mesmo tempo, ele precisava indicar 3 processos críticos de outra área. A partir dessa visão desses diretores, nós conseguimos identificar, ou seja, quais eram os processos mais críticos a partir da vivência do próprio diretor. Ou seja, isso muda a percepção. E muita coisa eles viram que eles não faziam ideia, porque às vezes notícia ruim não chega e às vezes ninguém desce até lá para entender como é que está funcionando. Quem viu aquele seriado Chernobyl sabe que às vezes notícia ruim não chega, né? Mas isso foi concebido, foi construído a partir de uma vivência da universidade, de método, de conceitos, onde a gente procura integrar a empresa, reduzir distâncias, e olha como isso pode ser útil na vivência de uma organização. Agora, se você chega lá intimidando com o teu currículo, não vai dar certo, é uma barreira que a gente constrói a partir de atitudes assim. Você me permite fazer um comentário aqui, Cássio? Tá aqui para isso. Pegando ainda o gancho dessa questão das startups, que eu acho que é uma lição bem interessante, uma análise bacana da gente fazer. As startups, elas trouxeram esse choque cultural, né, para o ambiente corporativo. Várias delas são hoje unicórnios, são objeto de estudo, né, no mundo corporativo, até já fruto de teses acadêmicas, mas é legal a gente analisar o início, né? A startup, ela começa, em muitos casos, às vezes, com sem um poderio financeiro tão grande por detrás, o que estimula a necessidade de essa cultura a cultura da entrega. Né? Vamos fazer, vamos colocar a mão na massa. Isso por si só já é uma quebra de paradigma, porque não necessariamente você tem condição de atrair o profissional com o melhor currículo acadêmico. Né? Você não necessariamente tem a condição ou, naquele momento, o poder de contratar as pecinhas que você gostaria de ter exatamente em cada uma daquelas etapas. E você prioriza muito a entrega, prioriza muito a execução, em detrimento, por vezes, de processos ou de métodos. Perfeito. Puxa, quero agradecer muito a vocês dois. Vou começar pelo professor Carlos Neto. Obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para essa conversa e por trazer essa contribuição tão rica de alguém que conhece bem esses dois mundos, que pouco se conversam, mas que precisam se falar mais para o bem de todos, né? E para o bem, acho que das empresas, e não sei se eu estou exagerando aqui, mas para o bem do país, né? Então, muito obrigado, professor Carlos Neto, por bater esse papo hoje aqui com a gente. Bom, quero te agradecer, Cássio, Leonardo e todos que nos ouvem. Eu queria só, nesse encerramento, assim, contar uma experiência bem rápida. Quando eu fiz meu doutorado na área de psicologia organizacional, no primeiro dia de aula com o professor Sigmar Malvese, na USP, ele me apresentou a tríade significado, organização e competências. Isso revolucionou, mexeu com minha cabeça na área de gestão de pessoas. Ou seja, a gente entender o significado do nosso trabalho, que aquilo que a gente faz transforma a vida de alguém. Ou seja, que o trabalho tem um valor social. Nosso processo de ensino-aprendizagem, desde o ensino básico, passando pelo ensino médio, a gente decorou uma série de coisas para passar numa prova que foram para o lixo da memória ou até que a gente esqueceu, e a gente não discutiu o trabalho. Imagina uma criança que está formando a sua personalidade, o seu caráter, entendendo o trabalho que o pai faz, a mãe, o avô,
e como é que na fala deles o trabalho transforma a vida de alguém. Nós teríamos uma outra consciência em relação ao trabalho. A mesma coisa nas empresas. Às vezes, a meta é fundamental. Toda empresa precisa de meta. E um banco, uma instituição financeira, nossa, tá na vida da organização. Mas meta é consequência. Um seguro de vida, quando o pai vem a falecer, esse seguro de vida ajuda a pagar a faculdade do filho. Isso é valor social do produto, isso é valor social do trabalho, isso é significado do trabalho. Mas se a gente só fala da meta, a meta é consequência. A gente perde o repertório, a gente perde o senso de autorrealização, a gente perde essa condição de como, através do nosso trabalho, a gente transforma a vida de alguém. A outra questão é a organização do trabalho. O trabalho desorganizado tensiona, gera despesa desnecessária. Então, um trabalho organizado é um trabalho que flui melhor, tem um melhor nível de eficiência e competências. Eu percebi que a gente brincava de fazer mapeamento de competências. Mapeamento de competências é uma coisa muito séria. Às vezes a gente acha que a educação corporativa vai resolver problema de seleção mal feita. Não vai. Vai criar um problema maior. Então, a gente precisa olhar a seleção, mapear as competências necessárias, revisar as competências para buscar um perfil ou um profissional mais preparado para os desafios da organização. Então, na universidade, eu entendi que essa tríade, ela não poderia deixar de fazer parte do meu modelo de gestão, da visão, do repertório, da forma como a área se organizava. Então, eu entendo que essa relação entre universidade e empresa, ela é fundamental para que nós tenhamos um país com um repertório melhor, com um senso de valor melhor e com melhor resultado. Desculpe se eu me empolguei muito nessa última participação e me alonguei, mas eu acredito muito nisso. E eu quero, mais uma vez, parabenizar e agradecer vocês trazerem esse tema, que eu sei que faz parte da vida da empresa, da visão de vocês, que é tão relevante hoje para municiar os nossos executivos, os nossos profissionais de um repertório de mais qualidade. Nada a se desculpar, a gente só tem a agradecer. E, Léo, quero te agradecer também. A gente sabe que a sua tarefa, sua vida atarefada na Robert Half deixa poucos espaços na agenda, mas você está sempre aí à disposição, muito solícito, quando a gente te chama para um bate-papo. Obrigado, Léo. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Cássio, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma oportunidade única poder dividir esse espaço com o professor Carlos Neto, então, para mim é engrandecedor esse debate, eu tenho certeza que se a gente puder ajudar e influenciar com que outras empresas, outras pessoas se engajem na causa, já valeu e a gente está no caminho certo, contem sempre comigo. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista em soluções de talentos. Quem esteve conosco hoje foi o professor Carlos Neto, do Mackenzie, acompanhado por Leonardo Berto, aqui da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?